Live. Olá! Boa tarde para quem nos vê agora. Estamos aqui começando nosso bate-papo sobre o curso de pós-graduação, narração artística. Tem que ler. Caminhos para contar histórias em contexto urbano. O curso que é eu falo, não sei se é um termo, mas eu falo sempre que é o embrião da Casa Tombada, é o curso que começou tudo, né? Que começou essa história de marcar lugares na pesquisa. E então aqui eu recebo hoje o Juliano Cherno, a Moniza já está aí. Boa tarde, Moniza. Juliano Cherno e Letícia Lisenfeld são os coordenadores desse curso da pós. Eu sou Cristiane Rogério, divido com eles esse lugarzinho da Casa Tombada, que é maravilhoso, faço parte também do curso e acompanho esse curso desde sempre, porque esse curso foi o curso que começou a mudar a minha vida, porque eu sou da primeira turma desse curso, antes mesmo até da Letícia chegar, né, Lê? Então, por conta disso, oi Lili, Ivonete, Tiago, Will Queiroz, todo mundo chegando, boa tarde a todos e todas que estão por aí. E eu queria já começar fazendo pergunta, posso? Juliano Thierry e Letícia Lisenfeld são os coordenadores, eu sou da primeira turma desse curso. Vocês estão ouvindo? Tem um eco. Agora acalmou. Bom, acho que vocês têm que fechar eu vou fechar meu microfone para ouvir vocês. Juliano, eu acho que eu vou começar com você perguntando se você pode contar para a gente como é que essa história começou, como você, como narrador, como pensou que era a hora de criar um curso, um projeto de pós-graduação. Pode ser assim? Pode ser. Boa tarde às minhas companheiras, Cris Rogério, Letícia Lisenfeld, Erdit Mann, e eu adoro falar esse sobrenome dela. Ela disse que só eu escrevo o sobrenome dela, em todo lugar eu ponho. Bom, é uma alegria muito grande estar aqui. A gente vem, acho que essa fase da pandemia acelerou alguns processos, né? Eu acho que eu e Letícia fomos os últimos da casa. A gente sempre teve dificuldade, acho que essa coisa da rede social, achar um pouco que isso seria uma exposição, às vezes até quase desnecessária, muitas vezes a gente via, né? Porque o grande desejo desse curso sempre foi compartilhar trajetos de pesquisa. E como a gente está num espaço privado, não é uma universidade pública, essas coisas se misturam muito, né? A ideia de que a gente está num mundo muito louco da mercadoria e tal, então a gente sempre teve essa dificuldade. Então para a gente está sendo uma alegria, porque agora tem um comum acontecendo conosco, né? A possibilidade da gente falar dessa forma que a gente sempre falou lá no nosso íntimo, né? Nas salas, para os grupos pequenos, tudo isso que a gente vai compartilhar aqui hoje, nesta grande rede. Então, uma alegria para quem está aqui. Eu não consigo visualizar quem está aqui, né? Mas quem está chegando, quem está nos ouvindo, já é uma alegria muito grande poder compartilhar. Sobre a sua pergunta, Cris, como você falou, você foi estudante da primeira turma, né? A primeira turma, ela nasceu em 2009. Nesse ano, aconteceu uma coisa muito de privilégio mesmo, né? Infelizmente, isso não está na totalidade da população brasileira. Eu que nasci na Zona Leste de São Paulo, quem nasceu na Zona Leste sabe o que eu estou dizendo, para a gente chegar a ter essa oportunidade de poder estudar numa universidade pública e ainda fazer uma parte da sua pesquisa fora do país, é um salto muito grande. Eu não estou falando de meritocracia, não. Eu estou dizendo de acesso, né? De acesso. Então, eu tive esse acesso, por alguma razão, por muitas razões, né? Por muito apoio familiar, enfim, de redes, eu tive o acesso de poder cursar uma universidade pública. E no mestrado, orientado pela professora doutora Luísa Christov, eu conheci, ainda no início do meu mestrado, o professor Jorge La Rosa, um professor da Universidade de Barcelona. E eu, muito ousadamente, fui conversar com ele e disse assim: Jorge,
eu entendo o que você fala sobre a experiência, mas já que isso é para ser vivido, será que você não me receberia lá? Eu falei exatamente desse jeito. Para eu poder mergulhar um pouco mais nessas experiências, eu estava no momento estudando as formações de coletivos a partir da escuta, né? Eu pensava como que os coletivos se constituem e como eles se ouvem fora daquilo que eles estão criando, né? Como que essa articulação entre fala e escuta acontecia na formação desses coletivos, em arte, e mais especificamente, ali meu objeto de pesquisa era teatro, e tinha muito interesse num texto específico do professor Jorge La Rosa chamado Aprender de Ouvido. Então, ele falou, vai, o que você precisa? Eu falei, eu preciso de uma carta, né? Ele falou, te mando. E ele voltou para Barcelona e me mandou assim que ele chegou lá. Então, a palavra dele foi realmente dada. E eu articulei toda a minha vida, isso foi em 2007, 2008. Não, 2007, 2008 eu me organizei, e 2009 eu fui para lá. E nessa minha incursão nas experiências de teoria do conhecimento e filosofia da educação, que foram as disciplinas que eu cursei com ele, além das experiências todas que eu vivi, eu tinha tempo de estudante, né? Então eu pude, tempo de estudante que eu criei, porque eu vendi tudo que eu tinha aqui, que era nada, que era um carro velhinho e alguns móveis, para eu poder só estudar. Eu não queria trabalhar, eu queria só estudar, eu queria me dedicar ao tempo, esse tempo mais livre para poder ler, para poder me dedicar a esse momento que eu tinha tido uma condição de estar, né? E nesses intervalos da universidade, eu fui conhecendo narradoras e narradores de história. Eu já contava história, eu conto história desde os anos 90, eu nunca me chamei de contador de história. Eu acho que aos poucos as pessoas foram dizendo para mim, me chamando para trabalhos, me dizendo que o que eu fazia era contar história. Mas quando eu cheguei em Barcelona, eu conheci, não só em Barcelona, mas na Galícia, onde eu pude trabalhar numa escola de teatro, em outras partes, lá em Cangas, na Escola Municipal de Cangas, inclusive talvez Rosa esteja aqui, Rosa e Kiko, que curtem a página da Casa Tombada, foram eles, amigos da Luísa Cristóvão também, que me deram essa oportunidade de fazer esse trabalho na escola de teatro lá de Cangas, na Galícia. Eu fui vendo narradoras e narradores em muitos espaços, né? Em lavanderias, em espaços de passagem, por exemplo, túneis de metrô, em vários outros espaços, bares, né? No Borne, por exemplo, que é um lugar mais da Barcelona Velha. Enfim, eu fui vendo experiências fora de um conjunto de lugares que eu reconhecia no Brasil. E é óbvio que isso não era uma marca, hoje eu compreendo, né? Que não era uma marca da Espanha, né? É uma marca de uma retomada do conto nas cidades, que acontece em muitas partes do país, né? Perdão, em muitas partes do planeta. Eu pensei em planeta e falei país. Em muitas partes do planeta aconteceu essa retomada nas cidades, né? Gente contando história e com algum elemento mais artístico, porque para você parar uma audiência, você precisa lidar com dispositivos da atenção, com dispositivos da percepção, com dispositivos sutis de sensibilidade, né? Para partilhar algo sensível em meio a espaços que não estão condicionados a isso, que não foram preparados para isso. Então, nessas experiências, eu me encontrei, porque aqui no Brasil, quando eu contava história, eu confesso que os lugares que eu mais gostava de contar história eram quando me chamavam para fazer uma conferência, uma palestra, para adulto, né? Onde o meu interlocutor parece que acontecia. Não é que eu não gostava de contar história para criança, ou que eu não gosto de contar história para criança, acho muito legal, mas eu talvez tenha uma linguagem, que é isso que a gente vai se constituindo, né? Como sujeitas, como sujeitos, que me interessa essa busca por esse público adulto, pela complexidade dos assuntos adultos, né? Por uma população, por uma parte da população que talvez tenha desaprendido, de alguma forma, que a gente pode viver esse trânsito de histórias, justamente pela marca que as cidades impõem a gente, né? Pouco tempo, pouco espaço para prosa, enfim. Então, eu reconheci nessas experiências algo que eu me encontrei. E nesse encontro comigo, narrador, eu fui percebendo que isso não era algo
de um sujeito, não era algo da vaidade do Juliano ou da minha percepção. Era algo que precisava ser estudado, que precisava ser aprofundado, porque na universidade no Brasil ainda não tem, ou não tinha, porque agora a gente tem bastante cursos de extensão, né, localizados em muitas partes do país, mas em 2009 eu confesso que eu não conheci, né? Havia experiências, eu acho que o Fábio, Kleber Fabiano, do Paraná, da Fatum, que eu não conheço o curso, mas sei que muita gente querida já fez esse curso. Enfim, acho que o Kleber Fabiano talvez e fosse no mesmo período ali, que eu também estava pensando nessas simultaneidades que acontecem, né? Ou até um pouco antes, porque eu também não sei em que momento ele começou especificamente. Mas o meu interesse especificamente, eu não tinha uma parceira como eu tenho hoje, esse privilégio de ter a Letícia ao lado, né? Mas naquele momento era uma solitude mesmo. Então, quem que eu fui buscar como parceiro? Pessoas que não estavam contando história necessariamente, mas que discutiam o campo da arte e o campo da sensibilidade da partilha, né? Então, da partilha desse sensível. E aí eu fui buscando, assim, um pouco intuitivamente, porque como nós não tínhamos referência, né, quando você não tem muita referência, você vai pensando um pouco, peraí, eu me constituí narrador aqui, ali, aqui, e onde que a gente pode abrir espaços para uma discussão que nas artes, nas outras artes, né, aquelas que já estão constituídas, teatro, dança, música, literatura, já tem isso constituído, mas as dimensões sociológicas, filosóficas, as dimensões políticas, éticas, estéticas desse fenômeno nas cidades, porque é óbvio que as pessoas contam histórias, continuam contando histórias nos seus lugares tradicionais. Então, acho que o curso nasce aí, nasce ainda com deficiências, você foi aluno da primeira turma, eu acho que a gente tinha toda a boa vontade, todo o interesse de que fosse uma experiência profunda, foi, do ponto de vista das relações, mas hoje, eu olhando para trás, vejo que a gente amadureceu muito, né, no processo, inclusive, ou sobretudo, no plano das pesquisas, né, das produções dos estudantes, quando a gente fala dos objetos ou dos assuntos que esses estudantes, essas estudantes, buscaram para se desenvolver. Mas o curso basicamente surgiu ali. Nesse rico momento, né? Nesse rico minuto. Agora, só para a gente. Acho que eu não falei uma coisa importante, Rita, Fala. ou Cris, perdão, porque é só uma coisa importante, porque eu falei de Barcelona, depois eu não fiz a ponte, porque aí eu volto para cá, para terminar o mestrado, e foi na volta, lá já pensando muitas coisas, na época não tinha rede social assim como a gente tem hoje, então mandei e-mail para todos esses amigos que se topavam a empreitada, a gente até tentou na Unesp, para ser um projeto de universidade pública, mas na época precisava de um colegiado e tal, o tema não era um tema de muito interesse de muitos professores, e a gente acabou encontrando uma instituição privada, que não era a que hoje acompanha a Casa Tombada, era uma outra instituição, séria também, mas uma outra instituição, que depois a gente foi transformando a relação. Mas é isso, só para dizer que o curso nasce ali, nessa volta, em 2009, quando a gente tem a primeira turma em 2010. Que a gente termina a primeira turma em 2011, né? E já começando a segunda, né? Acho que isso também, né? E aí, emendando essa ideia, né, de emendas de turma, né? Que isso foi um ritmo que, para mim, sempre quando eu olho para trás, penso que era fundamental, né? Então, era uma turma chegando, né, uma turma saindo, a outra chegando, com a anterior com histórias para contar, né? E eu acho que aí eu pego desse gancho para a gente perguntar para a Letícia qual a turma que ela chegou, como foi, da onde você veio, onde você estava, por que você demorou tanto? E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse seu encontro com... Eu fico sempre... Você já me falou isso muitas vezes, mas eu fico sempre pensando, né, o que da história que você vai contar agora, né, o que é chegar aqui e dar de cara com uma coisa dessa em andamento, né? Que eu acho que tem essa beleza também, né, de já existir, né? Fala, Lê.
Onde é que eu estava, né? Tava escondida em Portugal durante 11 anos, fazendo o que eu sabia fazer, né? Fazendo teatro, trabalhando muito com dança também na época. Me achei muito no trabalho com coreógrafos que misturavam também a narração e a dança. Eu sempre digo que eu nasci de uma pororoca, assim, diferente, assim, eu acho que isso marcou a minha forma de estar na narração oral, né, foi um encontro dessas águas, da dança e das histórias, né, então a proposta que me abriu, assim, talvez esse caminho de linguagem, né, que o Juliano fala, que a gente começa a reconhecer, né, onde é que a gente está, qual é o nosso vínculo, né, o que realmente nos dá um prazer que excede, né, e que comunica de uma forma muito mais forte, assim, e aí foi pela dança misturada com as histórias. Também estava perto de Barcelona, estava em Lisboa, convivendo com muitos contadores de outros lugares, da Espanha também, por estar muito ligada a um festival muito gigante em todos os sentidos, que é o Palavras Andarilhas. E então essa oportunidade de ver uma coisa tão diferente contada para adulto, a primeira vez que eu ouvi, eu também não entendia, eu fui ver uma sessão à meia-noite. Nossa, tá ruim essa luz aqui? Tô sumindo? Não, tá tudo bem. Aí, poxa, meia-noite, mas acho que as crianças aqui dormem tarde, né? Deve ser isso. Essa proximidade com a Espanha, o pessoal janta às 10 da noite, aí põe as crianças para ouvir história à meia-noite. E aí eu cheguei e ouvi uma história pela contadora que até hoje me inspira, que é a Cristina Taquelin, e não pude mais tirar aquilo de mim, né, porque foi uma experiência mais forte do que tudo que eu tinha, do que tudo que eu vivia, vendo teatro, vendo dança, vendo tantos artistas, né, performers. Então era uma coisa muito diferente que eu senti que era o meu lugar. E aí, a crise na Europa, né, sempre dá para dizer que eu sou pé frio, né, porque eu saí de lá em crise, cheguei aqui, não demorou muito para a coisa ficar bem difícil, mas eu saí de lá numa situação que realmente eu estava terminando o mestrado, não quis abandonar, fiz um mestrado em comunicação e artes, porque era o que eu sentia que abria um pouco mais, eu estava muito interessada, tanto na comunicação com bebês, porque eu estava num trabalho que também me chamou muito, de teatro coreográfico para bebês, estava sentindo como é que essa comunicação acontecia, e acabei estudando a qualidade do íntimo na comunicação, como é que isso poderia se estabelecer. E isso já vendo muita narração nos bares também, como o Juliano, em locais bem diferentes, e eu sentia, meu Deus, mas aqui essas pessoas numa simplicidade tão grande de estarem ali, a presença, o corpo, uma história, e essa comunicação com quem escuta e vê, pode levar a uma coisa tão genial, né? Levar a gente para lugares tão espetaculares, para a gente se... É uma viagem mesmo, né? Uma coisa um pouco... Agora, olhando para a Cris, me lembrei, acho que um pouco a relação que eu tenho com a leitura, sabe? Como é que pode, sabe? Uma página, uma coisa escrita, fazer isso comigo, sabe? Eu abro um livro e, de repente, eu vou... Acho que a narração fez algo semelhante, nunca tinha pensado. E aí volto para São Paulo, fui para o Rio, estava pensando Rio, São Paulo, e acabo, né, nessas coisas, nessas confluências da vida, acabo num festival. Eu sempre acho que a Alice Bandini estava ali, assim, como um anjo, uma fada, sei lá, que me pegou completamente perdida ali no
nos corredores da biblioteca Hans Christian Andersen, já me colocou no meio da oficina do Giba Pedrosa, sabe? Coisa, e depois disse, olha, agora você tem que ouvir o Juliano, ele vai estar ali no auditório. Ela disse, ela não disse se você tem que ouvir, ela disse, você tem que estar lá. Aí eu disse, bom, claro, imagina que legal, né? Saí do Giba ali, fui para o auditório e tinha uma cadeira vazia, que eu fiquei pensando, deve estar esperando alguém, né? E aí ela começou a sinalizar, Letícia, eu falei que você era para estar ali, você tinha que estar. Eu disse, mas você não me falou que tinha que estar junto. Aí acabei numa mesa junto com o Juliano, ouvindo ele, encantado, ouvindo as pessoas e falando também da minha experiência de, enfim, Portugal e com os narradores e a narração, como ela acontece na Europa, mas também África, Canadá, tudo que vinha para esse festival e para outros pequenos encontros, maratonas. E eu estava muito nessa coisa da maratona. A gente chega no festival, a gente começa a contar, deve ter maratona, então eu queria contar. Eu não sabia como é que era ainda o protocolo aqui, não tinha... Né, e aí o encontro foi muito bom, eu troquei um e-mail, né, o Juliano me deu o e-mail, eu escrevi, ele estava no Centro Cultural São Paulo, né, quando eu voltei definitivamente para São Paulo, e aí ele marcou, assim, a gente foi para uma padoca, um boteco, sei lá, na frente ali do Centro Cultural, sentamos, e já na mesa, né, na Hans, a gente se ouvindo, sentiu que tinha um pouco uma mesma experiência de recepção desse contar muito para adulto, desse contar muito partindo do corpo, da presença, de coisas muito básicas, né, mas muito incríveis, né, e como é que aqui se estabelece essa constelação contador e o público, o espectador, ouvinte, né? Como que isso se dá? E como que disso se dá algo tão forte, né? Uma coisa tão apoiada numa atmosfera. Estou falando demais, né, Cris? Não sei. Então, e aí eu entrei, nesse curso já existia, Era, né? a quarta turma, só para lembrar. É isso, a Letícia vai dar uma aula, então, na quarta turma. Na quarta eu só assisti. Na quarta você assistiu, que eu te fiz o convite, para você conhecer. Na quinta-feira, na quinta turma. Que na época, só para dizer um pouco da história, porque acho que é legal isso, né? A gente acha, as pessoas muitas vezes vão lá, veem a Casa Tombada e falam, nossa, a Casa Tombada nasceu aí, né? Eu não digo que a Casa Tombada nasceu com esse curso, não nasceu. A Casa Tombada nasceu de muitas confluências, como a Letícia falou, né? Mas esse transitar da pós, que a gente levava numa mochila, né? Ia para os espaços. Na quinta turma, quando a Lê chega, a gente estava com uma parceria incrível com a Associação Vive e Deixe Viver, que é uma associação importantíssima para o Brasil, né? Porque faz trabalhos voluntários em hospitais, em pessoas com sofrência, com alguma convalescência, né, e que muitas vezes esses narradores, essas narradoras, vão lá aliviar esse instante e até abrir algum espaço de evasão de janela, né, para que a gente não se defina na doença, né, pensando no momento atual, a importância do Vive e Deixe Viver. Então, eu jamais posso esquecer da importância do Valdir e de toda a equipe do Vive e Deixe Viver, que nesse momento a Letícia entrou, né, para dar aula ali. Então, só para... não quero cortar a prosa da Lê, mas só lembrar essa parte histórica, porque também é lembrar de muita gente que deu a mão a nós, né? Como eu não posso esquecer da importância que foi a abertura da porta do CIESP, Sindicato das Escolas, Estabelecimentos de Escolas Particulares do Estado de São Paulo, naquele primeiro ano, em 2010, que nos deu espaço, né, para que a gente pudesse fazer a primeira turma. Então, são pessoas, né, são projetos que sustentaram a possibilidade desse curso existir. E nós ainda migramos antes da Casa Tombada, porque de lá nós fomos para Educato, né? Que é um espaço que agora está lá em São Francisco Xavier, do Juliano Baroni, um espaço lindo em São Francisco Xavier, que é São Francisco, é um distrito aqui de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e o Juliano faz um trabalho lindo lá, ele mudou o espaço para lá, né?
mas ainda nós tivemos a chance de ficar lá um pouco antes da casa tombada. E aí a Lê começa ali, né? Só para a Lê continuar a história, mas para dizer só desse momento histórico aí. Não, acho que é isso. Cheguei já conhecer, aí quando conheci a Cris, acho que já foi na turma 6, né? Que a gente se conheceu. E aí é isso, muitos do grupo, né, dos professores, das pessoas que estavam lá, eram pessoas que tinham feito, né, a pós, que conheciam há muito mais tempo o projeto do que eu, e que também, claro, né, meio que inevitavelmente tinham paixões semelhantes, e a gente, claro, com algumas pessoas mais, outras menos, mas a gente se conectou, né, à volta disso, das histórias, dos contos, que eu acho que a casa, ela tem o curso, né, tem esse curso, e tem também uma conexão bem clara e forte entre todos os cursos, né, me parece. Te parece, né? Olha, essa é a parte que eu mais gosto, que parece que a gente está no programa de TV, tá? Olha, vou de trás a Kelly, a Ana Luísa Lacombe, a Kelly Horácio, Ana Luísa Lacombe, Carol, Angela Papiani, a Edith, o Chico está lá de Portugal nos ouvindo. Suzana. A Kelly é da turma 2, o Chico é da turma 6. Eu sei, todo mundo. Eu guardo o número de todo mundo. Cris da turma 1, Kelly da turma 2. A Simone Grande, ó, peraí, Gil está com. A Simone Grande da turma comigo. Da turma 1. Da turma 1 comigo. Essas loucas que acreditaram. Olha, e a Silvia Sabino, Gil, quer saber se você passou por Mogi Mirim em algum momento da sua vida, ela te procurava há muito tempo, ela fez uma pós e acha que você foi um dos professores da pós. Pois aí ela... Sim, muitas aulas em Mogi Mirim. Muitas aulas em Mogi Mirim. Eu acho que, de vez em quando eu brinco com a Ângela, ou ela brinca comigo, ela fala, aonde você não foi, né? A gente tá passando de carro em alguma cidade, eu falo, nossa, já dei aula aí. Nossa, já dei aula aí. Esses dias eu falei de uma cidade aqui perto que chama Igaratá, falei, nossa, já dei aula aí. E ela falou, que legal, né? Que cidade que você não deu? Então, Mogi Mirim é um lugar muito querido, que eu sim estive lá muitas vezes. O Juliano é como banda, né, em turnê, quando começa, né, que vai nas cidadezinhas, assim, pelo interior, vai tudo quanto é palco, vai fazendo esse percurso e marca muita gente, né, Gil? Isso é o que a gente ouve, né, Letícia? Não é? Eu ia perguntar para vocês, né, e eu acho que no fim das contas, tudo que vocês trouxeram, né, da experiência até o que impulsiona vocês quando vocês fazem as viagens para a Europa, né, porque tem uma coisa muito interessante que acaba permeando tudo que vocês falam, fazem e está lá no edital, que é essa coisa de trazer, né, a arte milenar. Então, ancestralidade, a gente traz essas palavras, e ao mesmo tempo é o contexto urbano, hoje, atualidade. Então, esse encontrão, eu acho que é um encontrão que acontece no curso, suponho, né? Assim, porque é um encontrão, né? Eu acho que essa como se fossem duas. Se fala de pororó, que a coisa da pororó. São duas chamas muito fortes, né? Porque eu acho que em muitas questões, principalmente, eu acho que tanto da arte quanto da pesquisa, a gente tem sempre estar nessa espécie de dosagem, né? Entre o que veio, né? Entre o que é a nossa história, de onde viemos, quem conversou conosco, né? Até agora, e o que a gente está produzindo, né? Então, eu fico pensando aqui, são 5h30, aqui eu já vou falar uma coisa que eu achei que eu ia falar mais no final, mas eu acho que eu queria falar de pessoa que participou da primeira turma e que acompanha essas turmas todas mais intensamente quando eu estou na sala de aula, né, com a turma, mas de outras maneiras também. E eu não sei se eu estiver usando uma palavra ruim, vocês me corrijam, mas eu vejo como se fosse uma espécie de emancipação
do narrador. Então, eu fiquei pensando aqui, eu até escrevi uma coisa aqui, que eu fiquei pensando que essa turma, né, esses estudantes, que também são eles que fizeram esse curso até agora, né, a gente sempre fala sobre isso, né, eles percorrem num coletivo, eles ouvem os professores, né, os convidados e todo mundo que vocês trazem para entrelaçar esse percurso, né, do curso, e eles fazem vão pensar só esses dois movimentos e que acabam encontrando o narrador que eles são. Né? Eu acho que entre muitas coisas que, principalmente o que ronda, né, a infância, né, pensando que ainda a gente conecta isso muito à infância, ou narrar para crianças e tal, tem muito uma busca de como é o certo, quais são as regras, né, como é que eu faço para fazer isso. Então, pensa, nossa, num curso de pós eu vou sair sabendo todas as regras, né? E aí, no final das contas, né, é um mergulho para si que eu já é muito comovente assistir, né? Porque justamente porque a gente está falando de uma dimensão artística, né? Eu fico pensando, né? Então, a profundidade que você está num convite à pesquisa, né, num convite a olhar para o que foi, as referências, a ouvir vocês dois, e a partir de vocês dois, tudo que vocês entrelaçam, e encontrar o narrador que ninguém pode ser um narrador igual ao outro. E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Eu acho isso uma beleza muito, muito forte do curso, assim, pensando até na diferença com os outros, né? Fala, Gil. Posso falar uma coisinha antes? Acho que na primeira parte da sua reflexão, né, você falou dessa junção entre cidade ou urbanidade e ancestralidade, a tradição, né? Eu acho que isso também a gente foi compreendendo com o curso. Por quê? Porque o Brasil, por exemplo, a gente falou de Europa, né? Europa no sentido não de fetiche, né, mas da experiência. A gente viveu concretamente essas experiências, por isso que a gente está narrando. Né, não olhando para lá e dizendo, eles estão fazendo e a gente não. Mas acho que despertou na experiência, porque nós estávamos lá, e fomos olhando para muita coisa acontecendo por aqui. Porque sim, aqui está acontecendo, estava acontecendo. Mas nós tivemos, no caso brasileiro, um fenômeno que muito provavelmente também seja a causa, né, ou o efeito da causa, a gente nunca vai saber disso. Há muita sociologia pela frente, e deixo isso aos antropólogos, aos sociólogos e aos historiadores que vão nos contar isso de uma maneira mais profunda, acho que daqui a alguns anos, que foi a virada dos anos 2013, né? Aquele ano, dos 2010 aos 2013, essa transição onde nasce o curso, é uma transição planetária, né? A gente teve os Ocupas, a gente teve muitos movimentos, e tivemos, no caso brasileiro, um movimento muito complexo, né? Um movimento de narrativas em disputa eclodindo, de uma chamada que hoje a gente chama disputa de narrativa, ficou até, como disse a Luísa, né, numa live dela, ficou até lugar comum agora, falar de disputa narrativa, mas é real, é uma guerra cultural, que começa ali. Então, o curso de pós-graduação que começa em 2010, em 2014, ele é outro completamente diferente, porque nós queremos saber quem nós somos. A tradição, a nossa ancestralidade, a floresta queimando, as cidades escravizando o trabalhador e a trabalhadora, as negras e os negros percebendo com mais potência, porque já tinham essa potência, sempre tiveram, pensar nos movimentos dos anos 60, 70, negros no Brasil, que são movimentos fortíssimos, mas naquele momento isso tudo disparou, o feminismo, um neofeminismo, não sei, ou feminismos, ou movimentos negros, movimentos indígenas que vêm aí, temos aqui a Ângela Papiani, que hoje alguém, não só colaboradora do curso, mas uma mentora, eu acho, né, de uma luta permanente na documentação dessas lutas, na documentação da memória dos povos indígenas. Então, todo esse movimento de busca por uma... eu não vou falar de lugar de fala, porque eu não sei falar sobre lugar de fala. É só por isso que eu não vou falar, porque senão a gente rouba o discurso de um outro grupo, né? E não é isso que eu quero trazer. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a gente está
no momento histórico, ali 2013, 2014, de muitas mudanças, que é onde a gente se conhece, eu e Letícia, de maneira mais profunda. É quando eu faço o convite a ela de ser professora da pós, e mais logo, pouquinho, coordenadora comigo, porque ela trazia algo, e traz algo, né? Continua trazendo, e cada vez surpreendendo mais a gente, com o olhar, com a profundidade das coisas, esse olhar da singularidade, que é onde você vai na segunda parte da sua pergunta, né? Então, não há singularidade se nós não sabemos quem somos. Não há possibilidade de singularidade. Desculpa, Gil, lembrei de uma coisa também muito importante. Você lembra, eu acho que tem a ver com esse movimento do Brasil, que é muito interessante você falar, que é o Brasil tomando para si, né? A gente vai contar sobre nós. Isso foi uma grande virada. E aí, eu não sei a data, talvez a Cris saiba melhor, do discurso do Luiz Rufato na Bienal do livro de Frankfurt, né? Que foi uma coisa nunca vista, né? Nós vamos nos narrar essa parte, essa chegada, essa colônia. Não, calma, não, a gente vai dizer do que aconteceu. Desculpa, só lembrei porque acho que foi... Não, e eu acho genial, Lê, porque não tem mais volta. Essa é a questão. 2013. 2013, exato. Essa genial. transição. Então, e isso não tem mais volta. Então, o que a gente vai perceber, ainda bem, né? Graças aos deuses que sustentam o cosmos, graças aos invisíveis, todos os invisíveis, isso não tem volta, e isso arrepia os autoritários, né? Isso arrepia os discursos de ódio, isso arrepia quem quer ter o poder. Por que não tem mais volta? Porque é isso. Somos nós que vamos ter que contar a nossa história. Isso por si é singular. Isso por si é singular. Então, o curso lida com a singularidade. Não tem mais jeito de algo que é verdadeiro não lidar com a singularidade. Se a gente quer verdade nas nossas experiências, verdade do verdadeiro aletheia, sentir no corpo vibrar, é singular. A Letícia não fala da mesma forma que o Juliano não fala da mesma forma que a Cris Rogério, e ninguém fala igual a ninguém, e ninguém pode contar a minha história. Eu acho que a letra voa, foi só para mim. Ah, não, voltou. Então, ninguém pode contar a história pela outra, né? E eu acho que é isso que também vai fazendo, por dentro do curso, a transmutação do enunciado, né? Ou seja, a gente não está mais falando da arte de contar histórias, porque ela vem de uma tradição. A arte de contar histórias no Brasil vinha de uma tradição. Qual é a tradição? A mediação do livro, a aproximação, de alguma forma, na regulação das crianças, na transmissão de valores, muitas vezes valores de uma classe social, né, que pegavam determinados contos nos seus fundamentos morais para transmitir. Então, ela vinha de uma tradição que nós queríamos questionar, porque nós não nos víamos mais com a singularidade contemplada. Era só por isso. Não era para questionar se estava certo ou se estava errado, se era verdadeiro ou falso o que as pessoas diziam, jamais. Porque o que as pessoas dizem é o que elas dizem desde a experiência. Mas num campo de estudo e pesquisa, nós precisamos ter espaço para todas as pessoas. E para ter espaço para todas as pessoas, a gente não pode querer encaixar uma tradição, entre aspas, um modelo na vida das pessoas. Não, a gente precisa pensar essa forma, ou essas formas. E daí, em 2019, o ano passado, nós resolvemos transmutar esse enunciado para narração artística. Um conceito que eu ganhei, eu não sei se eu tomei emprestado, se eu peguei, se eu roubei, da minha irmã, amiga, Aline Kant, aí do grupo do Abra Palavras, Chicote, Aline está aqui, ela está aqui. Aline está aí, então, que já vinha em 2017, desde 2017, no Candeia, um encontro em Belo Horizonte, postando, eu acho que, tentando trazer com alguma tensão, mas como ela é muito amorosa, nunca foi uma tensão de desagregação, mas postando ali algo, né, ancorando, algo para a gente pensar fora
hoje eu leio assim, a gente nunca conversou profundamente sobre esse conceito, né? A gente troca ideias sobre ele, porque ele também não foi um conceito elaborado como tese, foi uma percepção da Aline importante e do grupo, né, do Abra Palavra, para inscrever um espaço de experimentação no campo artístico, e nós tomamos emprestados em 2019 para, então, vamos criar uma área, vamos pensar, então, um lugar da experimentação da narração artística, com essa designação, e aí a gente muda e começa a configurar esse novo curso, que, na verdade, não é que mudou substancialmente, porque toda a história está ali, né? A gente vai trazendo DNA, mas ele vai ancorar em questões mais artísticas, estéticas, e apostar na ética, na política e na economia também como sustentáculos de discussão. Lê, não sei se... Acho que você podia falar um pouco, eu falo para você, porque a Lê traz muitas imagens deste campo artístico, né? Eu acho que talvez falar um pouco disso, que eu acho que é bem legal, né? Desse lugar, como que a gente vem constituindo esse campo mais artístico. Olha, eu vou interromper só um pouquinho, porque eu acho que a Lê pode já emendar dessa pergunta do... da Iver Carolina. Ó, ela põe assim, eu vou ler tudinho, tá? Obrigada por compartilhar a trajetória do curso. Quando forem falar um pouco mais sobre a estrutura do curso, eu queria saber mais sobre uma frase que tem na descrição do site. Nada está pronto, tudo está a ser discutido. Isso significa que os participantes do grupo têm grande influência no que vai ser discutido? Vamos poder trazer nossos projetos artísticos para a discussão? Então, eu acho que aí a deixa da Letícia. Nossa, genial. Para que a gente tem que dizer o que curso é? Se a pessoa na pergunta, ela já desvenda tudo. É ótimo, é isso que eu digo, Cristiane. Você faz o quê? Você cria esse elenco aqui, você escolhe quem está nos assistindo. Maravilha, obrigada, é isso mesmo. E engraçado, que eu estava pensando, quando você estava falando, Juliana, do quanto... Na verdade, esse curso, ele sempre teve processos artísticos, né, de abordagem de cara, assim. Eu me lembro do convite, né, porque realmente a abordagem artística é processual, ela é, né, um passo e nada, não tem garantia. Então, o convite para o risco é muito grande. O convite para o mergulho é muito grande. Esse mergulho que a Cris coloca, né? Não vai dar para acoplar, né? Como eu disse, eu vou achar um corpo narrador, eu vou criar uns negócios, vou sair aqui, né? Vou me montar. Não, você vai provavelmente desmontar, né? Com o risco que isso tem, com a dor que isso traz, e com a delícia, né? Com a dor e a delícia que isso traz. E dali, né? Dali você vai cheirando, você vai escutando onde que você brilha, né? Estou pensando na voz agora, onde é que a minha voz brilha? Onde é que ela fura, que ela comunica muito mais longe, né? Um pouco por aí eu vejo o processo. E quando o Juliano, que já tinha o projeto super estruturado com as pessoas e tudo, quando ele faz o convite, mesmo para a aula já, eu fiquei espantada, porque ali já existia isso. Porque eu pensei, olha, ele vai me dizer, olha, existe no curso um lugar aqui que fala de comunicação. Pensei, né? Talvez, sei que ele vai achar que eu posso contribuir de corpo e comunicação e tal. E foi muito mais o que está te interessando agora, de verdade, o que está pegando? E acho que é isso que a gente vai perguntando o tempo todo para os alunos, né? Tem quem goste, tem quem se incomode, né? Tem quem fique sem dormir, né, Cris, que a gente escuta muito, aí depois da aula eu fiquei sem dormir. Mas é isso, né? Eu não vou te dar pronto. Também a tua participação aqui no curso não está pronta, nunca foi. E ao mesmo tempo é uma liberdade enorme que assusta. Só que quando você embarca, é um privilégio tão grande esse convite. Agora eu me lembro, Cris, você com essa palavra que não me saiu da cabeça. E o convite que o Juliano me fez foi do que você quer falar, do que você precisa falar,
como que você precisa pensar o contar histórias? Não foi pronto. Nunca foi. E a gente também nunca estabilizou muito tempo sem procurar onde que a gente podia conversar melhor com o tempo histórico que a gente está vivendo, com as coisas que estão acontecendo, com o que os alunos trouxeram também. Muito legal isso mesmo, Cris. A coisa é muito feita a gente pergunta muito também como está sendo, o que é esse passo a passo. Não sei se respondi. E eu acho que tem uma questão que algumas pessoas, às vezes, perguntam assim pra gente, mas escuta, quando eu terminar esse curso, eu vou saber contar história? Então, essa é uma pergunta muito cruel, né? Então, se a gente tá nela, aí é para quem tá ouvindo a gente, eu acho que a gente precisa se observar. Porque é uma pergunta cruel. Porque a gente tá no momento do planeta, e no momento político, e no momento ético da humanidade, em que a gente não vai ter salvador. Né? Ninguém vai nos salvar nesse sentido. A gente está nesse momento precisando. Tem uma frase do Edgar Morin, que é um filósofo que está com 98 anos, e que eu acho fantástica, que ele diz: estamos todos perdidos e essa é a nossa salvação. Para mim, a tradução, para mim, que ela pode ter 1000 compreensões, mas para mim a tradução é só a gente junto, não tem saída. Então, nesse sentido, nós não ensinamos ninguém a contar história. O que nós fazemos, como diz o Fernando Savater, né, na Infância Recuperada, o que nós fazemos é prestar atenção o que faz com que a gente não consiga contar história. O que é que aconteceu conosco que não sai história daqui? O que é? A gente tem que mexer nisso, mexer no corpo, o que está preso aqui, fisicamente, o que está preso aqui nas ideias, o que está preso no coração, porque pode ser do coração também, né? Pode ser coisas que a gente... Então, esse mexer, esse refletir, pensar com as palavras, desde a filosofia, da sociologia, da ética, da estética, da política, da economia, entendermos-nos como sujeitos no mundo, isso, como a Letícia falou, tem dor e tem sabor. Mas não há outra forma, do nosso ponto de vista, e aqui eu estou sendo talvez um pouco mais convicto e um pouco mais enérgico nessa minha fala, e eu acho que eu preciso ser, porque é assim que eu sinto, não dá para ser mais ou menos, né? Uma decisão como essa, como sujeitos políticos, ou sujeito artístico, como alguém que quer fazer algo no mundo, escrever, não sabendo muito porque não está fazendo tese, está fazendo arte, né? É outro campo. Essa percepção precisa estar ligada à nossa época e àquilo que os nossos iguais também padecem e gozam, né? E têm prazer. Não só aquilo que padece. Então, essa junção precisa ter muito debruçar, né? Há um debruçar profundo e complexo e cotidiano, e o curso vai articulando com muitos companheiros, muitas companheiras, né? Essa trajetória. Então, se eu penso, por exemplo, em ancestralidade, quer dizer, eu tenho, a gente tem, né? Eu falo eu tenho porque acho que está tão profundo em mim, mas a presença do Marco Aurélio, eu acho que o Marco Aurélio hoje, sem dúvida alguma, é a maior referência que nós temos desse ouvido que escuta o povo brasileiro, né? Desde o Nordeste, muitas vezes mais, onde ele recolhe os contos, mas tem muitos livros publicados, livros, todos eles muito importantes, desde a literatura de cordel, que eu acho que são os pensamentos mais complexos que eu já li, né? Assim, complexos no sentido de completo também, né? De generoso, até esse debruçar nos contos de tradição e sairmos dessas ideias estereotipadas que também cancelam a nossa possibilidade de contar história e que a gente fica dependendo de alguém que vai nos repertoriar, né? Quer dizer, a gente esquece que a gente tem essa possibilidade. Depois a gente tem a Ângela Papiani, que eu já citei aqui, né? Para mim, a pessoa que fala desde um lugar de experiência profunda com a causa indígena, vivendo por dentro, mas vivendo também como uma contadora de história, porque ela sempre escreveu essas experiências. É de uma escrita que eu recomendo todo mundo a conhecer, o Icorê, né? Que é onde vocês podem, histórias da tradição, vocês podem buscar aí pelo Google, que tem ali muita produção. E a gente tem hoje uma alegria imensa, né? De ter a participação da Giselda Perê
com as histórias de Agbalá, né? Que é, para mim, alguém que eu conheço muito recentemente, 2, 3 anos para cá a gente se aproximou muito, mas que é uma mestra para mim mesmo, assim, que eu tenho aprendido tudo. Eu fui na dissertação de mestrado dela, eu caí no chão, né? Da potência intelectual que a Giselda tem, artística, né? E a gente tem agora chegando a Aline Kantia, né? Que para mim, minha irmã, eu falo sempre disso, né? Mas que tem um trabalho muito importante nesse campo territorial, ali em Belo Horizonte, mais localizadamente, com as articulações de encontro e tal, mas que tem uma pesquisa muito profunda, e uma pesquisa com essas vozes que são educadoras, né? Esse educo-narrador, essas vozes educadoras que a sociedade precisa, que a gente sempre precisou, que a gente sempre teve, mas que a Aline coloca a luz aí e vai nos ajudar a pensar também. Então eu tô falando desse eixo, né? Que eu acho que é um eixo mais ligado a esse corpo, vamos dizer assim, comunitário, né? E a gente tem outros eixos que são essas experimentações nas cidades. Quem está se arriscando em coisas na cidade. Não que essas pessoas não se arriscam muito. Mas o que eu estou dizendo é que como complementação, né? Não sei, Lê. Não, você falou do Edgar Morin, eu lembrei outra coisa que tem tudo a ver com isso que você fala, que aliás, eu estava lá no Sarau do Terror, lá do projeto da Bel, maravilhoso, né, do IBEAC, e o tema do Sarau do Terror, esse último que eu fui, era o que você quer ser quando morrer. Então, e aí eu levei um texto do Edgar Morin, que ele diz que que envelhecer e se aproximar da morte é por excesso de rejuvenescimento. Né? É porque a gente rejuvenesce o tempo todo, celularmente, né? E acho que isso tem tudo a ver com esse curso, ele se refaz, e é isso que é chegar na morte, e não essa ideia de envelhecer como alguma coisa, né, estanque, como uma coisa como uma coisa sem brilho, opaca, né? Não, pelo contrário, isso, é se gastar, né? Na vida, a Eliana Yunis fez uma live tão linda, para mim ela é uma inspiração, porque ela coloca a imagem, para mim, muito forte de talvez não seja a questão de saber, como diz o Varley aqui, que eu li agora, né, técnicas, a questão talvez seja entender como se transpira uma história. E ela fala isso, né, ela também fez essa imagem do... É isso que é viver, né, a gente vai se gastar, e se a gente tiver... sorte, não só, né, tiver boas escolhas, a gente vai se gastar em coisas muito legais, né, muito bonitas, muito interessantes, e que, né, nesses rejuvenescimentos regulares, a gente vai partilhar muita coisa com... Só uma frase que eu não posso deixar, o Joseph Campbell, que foi um mitólogo, né, porque ele fica aqui, né, mas um mitólogo importante, uma pessoa importante assim, né? Porque eu acho que se ele sumiu a palavra. Enfim, se notabilizou. Porque a gente tem muitos mitólogos que às vezes não são tão vistos, né? Mas ele ficou muito marcado por uma entrevista dada ao Bill Morris, né? Na BBC de Londres, e que gerou uma série chamada O Poder do Mito, né? Mas ele tinha obras muito anteriores, né? Inclusive grande parte da jornada da Guerra nas Estrelas do George Lucas foi de conversas que o próprio George Lucas teve com o Campbell, né? O Campbell se debruçou mesmo nessas simbologias, mas tem uma frase que para mim é a essência da obra do Campbell, essência mesmo para mim, tá? Que eu escrevo em todos os meus caderninhos de início, toda vez que eu inicio um caderno, que é: o tempo é a moeda da existência. O tempo é a moeda da existência. Então, isso que a Letícia fala, para mim, ele é fundamental. A gente não tem o direito de roubar o tempo de ninguém, né? Se a gente quer ser ético com o planeta e com a nossa própria existência, a gente não tem o direito de roubar o tempo de ninguém, tampouco o nosso. Então, eu acho que a gente tem feito esse exercício permanente. É um exercício difícil de fazer, porque a gente às vezes escorrega, né? E não sabe se está indo bem na nervura do real, como disse o Spinoza, mas a gente vai tentando entender quais relações, quais conversas, quais momentos podem
da densidade necessária para a gente sentir essa vida viva, né? Dentro do campo da narração de história, porque o artista, a artista, precisa permanentemente dessa matéria. É essa substância viva, como diz o Walter Benjamin no narrador, que faz com que a gente narre. Se eu não estiver em contato com a substância viva, eu não sei o que contar. Então, eu acho que esse exercício é permanente na articulação entre os encontros, né, Lê? Total. Você sabe que eu estou pensando aqui que tudo que vocês estão contando, né? Aliás, tudo que a gente está aqui, né, refletindo junto, está acontecendo. Vou explicar por quê, por exemplo. Vocês estão contando uma coisa, vocês estão tocando, né? Então, a Lucila Simões escreveu assim, isso, né? Ela está falando da pós, né? Ou do curso, ou dessas discussões, né? É algo que a gente procurava e nem sabia que era isso. Ao menos é o que ressoa em mim nesse momento ouvindo vocês. Então, tem muita gente, como seria comum, né, claro, numa live, falar que isso, comentar no momento que está. E eu acho que a gente está fazendo um momento que é exatamente sobre o que vocês estão falando, né? Aquilo que a gente que parece tão. Que parece que todo mundo já disse, mas não está dito, porque a gente está falando aqui de narração, né? Então, a gente está vendo aqui a Lela, por exemplo, a Lela Maia, né, que já tem uma história, então, né, a Simone, a Kelly, enfim, a Sandra Alessa, quanta gente que está ouvindo aqui, que faz parte da pós, tem uma trajetória já tão grande, também está ouvindo com vocês essa história, sendo afetado por isso, pelas histórias que vocês estão contando, né, e como o curso faz isso, essas reflexões não pararem. Porque cada um que vai entrar, como a Ivy perguntou, né, cada estudante que entrar nesse curso vai transformar o curso já na hora que tiver sentado, seja agora, no caso, sentado na sua própria cadeira em casa, né? Quando a gente não pode sentar na casa tombada, né? Então, um curso que agora era uma demanda, assim, a gente tinha muitos pedidos, né, nas redes da casa, muita gente, né, nos cantos desse país que não conseguiam vir a São Paulo ou ter uma dinâmica aqui em São Paulo. Tem gente que mesmo em São Paulo não conseguia, né? Então, foi esses paradoxos da pandemia que acabaram, né? A gente fez esse movimento de trazer os cursos aqui para esse encontro, porque eu gosto de afirmar isso. A gente está fazendo os cursos desde abril, né, aqui na casa, são encontros o tempo todo, e a partir dessa palavra encontro, eu tinha pensado aqui 4 palavras que acho que para mim são a cara desse curso, que é a comunicação, né? Então, o que não as palavras em si, mas o que a gente orbita em volta dessas palavras, né? Comunicação, atenção, intenção e inscrição, que eu acho que foi um modo dessa palavra que eu aprendi com a Letícia. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, assim, não sei se... Né, eu acho elas belíssimas e elas cruzam muito com o que vocês estão falando agora, com o que está todo mundo comentando aqui. Tá tão bonito. Ainda bem que olha, o chat fica gravado, os comentários ficam gravados, então a gente pode todo mundo se rever já, assim. E a gente está entrando 17h59. A gente fica aqui até a hora que vocês quiserem. Eu queria que vocês falassem dessas 4 palavras, que é da minha cabeça, mas como eu sou a entrevistadora, eu tô colocando para vocês. Quer falar? A Cris falou da inscrição, de repente você pode começar por aí. Eu tinha pensado uma coisa, mas me escapou. Fala as palavras de novo, Cris, que aí você ajuda a gente também a... Comunicação, atenção, intenção e inscrição. Eu vou falar da atenção. Dizem algo para vocês? Tá. Eu vou falar da atenção. De todas as palavras, a que mais me diz é a atenção. A Simone Weil,
que foi uma filósofa, né? Porque essas pessoas convivem comigo. Eu acho que elas estão, eu sinto. É tudo eu falo, eu acho, porque eu fico um pouco constrangido em dizer que elas estão aqui. Mas eu acho que eu tenho que parar com esse constrangimento, né? Porque elas estão. Então, de vez em quando, eu ponho elas, assim, um do lado da outra, quando eu quero fazer conversas em grupo. Então, aí eu ponho, assim, elas próximas, às vezes, na minha mesa e tal. Essas pessoas todas perto, assim, né? E é óbvio que a materialidade é o livro, mas quando a gente sopra, vem a voz delas para mim, né? Quando eu leio em voz alta, leio para mim mesmo. E a Simone Weil é uma filósofa, eu gosto muito das filósofas, eu tenho muita predileção pelas mulheres filósofas, tem muitas mulheres filósofas que eu acompanho. Uma delas é a Simone Weil. E a Simone Weil eu aprendi a ler por um texto da professora, também que está aqui, uma outra mulher, que foi professora da Psicologia Social da USP, a Ecleia Bose, uma grande pesquisadora do campo da memória, e a Ecleia me deu a ler, né, ela estava viva ainda, um texto em que ela citava a Simone Weil. E a Simone Weil tem uma obra chamada Gravidade e Graça. E nessa obra, ela diz mais ou menos assim, né? Eu vou falar mais ou menos sempre, porque a gente fala, ela não vai brigar comigo, eu acho que se eu falar errado, se não falar precisamente. Mas ela diz assim, a atenção é uma alta forma de generosidade. Eu acho essa frase de condensa muitas coisas. Porque a alta forma significa que é uma forma muito potente, ou seja, é forma. Ela põe isso na frase, é forma. Então, o jeito que a gente diz, o jeito que a gente acolhe, o jeito que a gente... é forma. Como diz a Letícia, dá contorno, né? Não contorno da linha, porque senão a Edith Derdick, que é uma grande amiga, pesquisadora, artista da marca maior, vai ficar brava comigo, porque não é desse lugar que eu tô falando de contorno. Contorno desse da pele mesmo, do que segura os órgãos, né? Então, ela fala alta forma, eu acho que é uma forma que foi muito forjada, né? De generosidade. Então, ninguém toma a atenção de ninguém. Então, não adianta ficar tocando tambor, colocando um monte de roupa, tentando fazer com que chamar a atenção das pessoas, se eu não dou isto que Simone Weil está dizendo, que é esta alta forma de generosidade. Então, para mim, é isso. O curso tenta, porque é um trabalho utópico, mas a gente vai caminhando para consegui-lo, dar forma a uma alta forma de escuta, né? De generosidade. Atenção ao que nos acontece. Atenção ao que nos acontece no nosso corpo. Atenção ao que acontece nos nossos pensamentos. Atenção ao que nos acontece vendo o outro, se eu estou julgando, se eu estou querendo fazer a história dele, ao invés de falar como que eu posso contribuir com a história da outra pessoa, né? Ao invés, uma coisa que Emily Andrade, por exemplo, me ensinou recente, né? Que eu posso nomear assim agora com as palavras dela, mas foi ela que me ensinou isso, que ao invés de criticar ou elogiar alguém, ver o que a pessoa fez e ver o que você recebe de presente com aquilo que ela fez. Seja para pensar sobre a sua própria vida, né? Então, as metodologias do curso vão amparadas por aí. Dar atenção a tudo que nos acontece, sem esse julgamento de que isso é ruim, isso é bom, isso está feio, isso está bom, isso está ruim. Essas coisas que cegam a nossa percepção, né? A nossa sensibilidade. Então, ir para esse inventário do sensível, e para esse inventário do que os olhos veem, do que o corpo toca, mesmo que a gente está falando de uma plataforma virtual, eu estou quente no corpo. Eu estou aqui conversando com vocês, eu estou absolutamente vivo. Então, é disso que a gente tem que prestar atenção. Que atenção é essa, né? Então, eu ficaria com essa palavra, das 4 que você me disse, a que mais me diz é a atenção. Eu agora me situei também, Cris, é que você me deixou tonta, você falou disso e veio um monte de coisa e saiu. Vou ficar com a inscrição e a comunicação, claro, né? Meu lugar. E eu queria citar aqui um autor que eu acho que diz muito, e diz muito em relação ao que o Juliano trouxe no início dessa conversa. Colonizar é o Kanichi Uno.
Ele é performer e é filósofo também. Colonizar é certamente conquistar, dominar e aniquilar um povo. Para Artaud, é também e, acima de tudo, colonizar o corpo. O poder ocidental é inseparável da exclusão do corpo. Isso, para mim, é fundamental, e parecendo, ou eu acho que muitas vezes a gente não tem a noção, mas eu penso a inscrição como um peso bom, um peso que ativa a aderência ao mundo, a nossa aderência ao mundo. Esse peso, eu estou muito tomada por um curso que eu dei agora na casa, sobre corpo e comunicação, esse peso vem de um cair em si, né? Retomar não é boa palavra, mas talvez ativar as ligações que muitas vezes, e não ingenuamente, foram cortadas entre as pessoas e o corpo, né? O próprio corpo, talvez dar essa liberdade de novo de vincar com esse peso, com esse cair em si, com essa aderência, oferecer meu peso ao mundo, a minha singularidade, o meu vinco, a minha inscrição, e de uma forma muito massiva, a gente foi perdendo, foram nos tirando por várias... bom, aí seria outra live aqui, né? Mas nos fazendo acreditar que a gente não tinha esse contato, que a gente estava aqui dentro, né? Mexendo uma máquina, que a gente estava cada vez mais desmaterializado, e agora com a questão do virtual, não, a gente está em presença, a gente sente a presença aqui, a gente sente, como a Cris diz, esses encontros. Então, a inscrição, para mim, é fundamental, não tem como contar a história se eu não sentir esse meu peso, essa minha aderência ao mundo, e que foi uma tentativa de que a gente não se apropriasse, né, da própria presença. Terrível, mas a gente encontra um caminho. Como diz a Luísa, é um projeto que parece que deu certo, né? Mas a gente vai enfrentar. Bom, pessoal, o Francisco Gregório aqui já está finalizando. Gregório! Beijo, que saudade que eu tenho dele. Depois aqui, ó, boniteza de encontro. O Gregório tá no nosso blog, né? Nosso blog tá cheinho de belezas. E essa semana o Gregório está lá, né? Gregório é parte constituinte de tudo que a gente está fazendo hoje, né? Eu acho que muita gente às vezes não sabe da história, né? A gente tenta contar nos nossos artigos, nas nossas teses, mas para essas pessoas que estão assistindo hoje, né? Procurem conhecer Francisco Gregório, quem não conhece ainda, né? Nas redes sociais, enfim. Gregório, além de meditar toda manhã, de uma maneira da alta forma de generosidade que ele distribui nas redes, né? Toda manhã, procurem o perfil do Gregório, que é, de fato, uma reza diária, assim, nas boas rezas diárias, né? Esse fantástico narrador, amigo, querido, que faz tempo que eu não o vejo. Mora lá no Rio de Janeiro, acriano do Rio, que mora no Rio de Janeiro. Mas ele tem uma participação fundamental nessa nossa trajetória urbana da narração de histórias, né? Então, procurem conhecer, porque grande parte do que a gente pensa e faz, às vezes a gente não sabe nem de onde vem, a gente se admira, vê, que coisa legal ali, mas essas pessoas são o sangue vital, né, que fazem com que a gente permaneça nesse caminho que estamos hoje, né? Acho que é importante saudar todas as pessoas que estão ainda, né? Porque Gregório, ele é não só alguém que pôs a gente nesse caminho, né, como um grupo grande de pessoas pelo país, mas que continua a nos ofertar pela manhã. Procurem o perfil do Gregório, saudações com a palavra diuturnamente, assim, acho que dá para acompanhá-lo e ter uma boa companhia. Agradecido.
E, então, são 18h10. Eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, para a gente encerrar. Eu acho que é falar um pouco não, né? Mas ir para a parte prática, que é dizer como essa pós está hoje, né? Hoje a gente está com as inscrições abertas, né? E como que a gente está vivendo isso agora, nessa casa tombada à nuvem, né? Acho que é importante. E que é isso, para se comunicarem conosco, nós estamos aqui. E eu queria já agradecer demais, assim, vocês são pessoas importantíssimas na minha vida, justamente para continuar esse caminhar, assim, né? E me sobrou a palavra intenção, e eu vou ficar com ela um pouquinho aqui para mim, aqui pensando que esses passos que a gente dá é como, sei lá, talvez uma consciência dessa intenção, né? Então, me veio muito essa... Acho que agora pensando em intenção e pensando nos encontros, né, como cada um ter lá, né, a sua própria intenção, né, de fazer a inscrição, né, de se comunicar, né, de estar lá presente, lá que eu digo, cada um na sua cadeira nesse encontro, né, que todo mundo faz diferença, todo mundo se afeta, né, é um coletivo, né, então acho que essa intenção eu queria guardar aqui comigo também. Mas vamos lá, vamos para o que a gente precisa contar aqui de final. O Gregório está agradecendo. Que pensando na imagem da nuvem, agora você falando como um algodão doce, não sei. Uma vontade de cair lá e, ao mesmo tempo, a gente se lambuza bastante no algodão doce. A gente tem uma aderência da nuvem, eu acho que esse curso, sem dúvida nenhuma, vai oferecer, vai convidar a que a gente se esfregue, se roce, se gaste no pensar a narração, no criar as suas formas de contato com a história e com o outro. Então, eu acho um apetite. Eu quero primeiro agradecer muito, porque acho que faz tempo que a gente queria muito compartilhar, né, trajetória. A gente pensou em escrever um livro, né, dos 10 anos, porque a gente fez o Narraticidade. O Narraticidade, ele é um marco, né, pra gente, porque eu e Letícia organizamos artigos, não só de professores da pós, né, a gente convidou alguns professores, mas convidamos outras narradoras, outros narradores que compõem pra gente um olhar, que são convidados muitas vezes do curso, e que não compõem o corpo docente, digamos assim, né, mas que são pessoas que a gente está sempre olhando e aprendendo muito. E teve um encontro nesse meio do caminho que foi com a Myriam Martineau, que é uma professora lá do Quebec, da Universidade do Quebec, no Canadá, e em 2016 eu tive a oportunidade de ir para lá ministrar um seminário no mestrado que ela coordena lá na sociologia. Myriam é uma contadora de história, né, marroquina de origem, né, de pai marroquino, de mãe da Normandia, e quebecoise há 30 anos, há mais de 30 anos, então ela tem esse trânsito, né, muitos festivais na África e tal. Por que eu estou falando da Myriam? Porque no Narraticidade a gente tem um marco ali, 2017, que foi a convergência de pesquisas. Então, a minha ida lá e a vinda dela aqui para o Brasil fez com que a gente fizesse um dossiê para reconhecer territórios. Então, a gente fez um mapeamento desses narradores, dessas narradoras aqui do Brasil, que assunto a gente estava contando, né? E que a gente estava querendo relatar do ponto de vista da pesquisa mesmo, né? E a Myriam faz uma pesquisa, então, dos contadores ali do Quebec, né? A parte francesa do Canadá. E foi um encontro muito potente. Você falando da Pororoca, né, Lê? Foi um encontro muito potente. Eu acho que também esse encontro instigou a gente, eu penso, né, a fazer essas mudanças de rota, a verticalizar determinados caminhos, né, e fazer um convite com mais clareza para as pessoas de que a gente está
querendo, de fato, entender a arte não no cânone romântico, não com a ideia de inspiração e dom, nada disso. Não é essa arte que a gente não está querendo vir e falar sobre a inspiração, sobre o que vem do coração, dessa maneira, às vezes, um pouco leviana, né, que a gente vê nos discursos de alguma arte, sei lá como que a gente pode dizer. Mas a gente está tentando debruçar nesse experimento do fenômeno artístico e da linguagem artística, né? O fenômeno é maior, porque o fenômeno está ligado a algo que ninguém controlou, que aconteceu, né? Conta-se história, conta-se. Por que conta história? Para que perguntar isso, né? Porque conta-se história. É isso. Fala-se. Porque fala. Fala-se, né? Então, isso. Como é que a gente conta história nas cidades? Então, acho que é isso. Esse é um fenômeno. Voltamos a contar histórias nas cidades. Desde o século passado, as cidades retomam essa figura do narrador, da narradora. Isso aconteceu em muitas partes do mundo, então a gente procura fazer um trajeto. Essa é uma parte que eu faço no curso, porque foi a minha pesquisa de doutorado e continua sendo minha pesquisa com os alunos e com os campos onde eu estou, né? A minha produção escrita, enfim, todo o trabalho que eu faço é debruçado nas cidades, e a gente vai reconhecendo, então, esses caminhos ao longo do curso. Então, o convite que eu faço é: que caminhos são esses? Encontrar as vozes fora da ideia de um sistema colonizador. Então, contos que são, sim, muitas vezes de matriz europeia, são, sim, porque eles estão arraigados na nossa cultura é essa, a gente não pode tirar a nossa cultura, mas reconhecer outras narrativas que convivem conosco, e narrativas que estão aí no âmbito da tradição, mas narrativas que também compõem a urbanidade. A Letícia citou, por exemplo, a presença da Bel Santos Maier. A presença dela no curso é fundamental, não dela só, mas eu digo assim, é grande a participação dela, porque a Bel vai trazer uma narrativa da cidade, uma narrativa importantíssima da cidade. Aí a gente pensa, Sandra Lessa, Ana Luísa Lacombe, a Kelly Horace, a Simone Grande, todas artistas das cidades que vão trazer suas narrativas. Mas nossos convidados que sempre vêm, Johanna, né? E Johanna, que vai tratar da pesquisa, né, dela com mulheres e com as narradoras, essa voz das narradoras, né? Enfim, tem muita coisa que lá no programa vocês podem ler com mais calma. E, Cris, tem uma pergunta que sempre nos fazem, eu acho que ela tem que ser tornada pública. Porque se a gente responde isso apenas no privado, talvez às vezes não fica claro, né, como intencionalidade. Então, a Casa Tombada vem de trajetórias de pessoas que viveram a universidade pública, quase na sua totalidade, né? Mas ela é um empreendimento privado, porque nós não temos apoio financeiro de nenhum capitalista, né? Acho que a totalidade dos moradores, dos coordenadores da Casa Tombada são assalariados, vivem do salário, é isso, né? Mora de aluguel, enfim, somos essas pessoas, né? Então, eu gosto sempre de dizer isso, porque isso é o lado B, e que a gente não conta também muitas vezes, e eu acho que é importante dizer. Então, a gente não tem nenhum sócio capitalista que injeta dinheiro na Casa Tombada, tampouco apoio governamental. Então, os cursos são custeados numa ideia de coletivização. E, às vezes, é muito comum a gente escutar das pessoas, é muito caro, né? E a gente reconhece, mas isso é feito, e a Letícia e a Cris sabem disso melhor do que eu, contando cada centavo na distribuição. A gente distribui esses valores, a gente não acumula, né? Eles são todos na sustentabilidade do projeto de começo ao fim. Então, a gente sempre fala, eu gosto de falar isso, e eu nunca falei isso publicamente assim numa rede social. A gente fala isso na casa, né, nos encontros na casa. Mas eu acho que é importante dizer, porque nós estamos produzindo um outro planeta. E um planeta que não é em busca de mercadoria ou de cliente. A gente não quer aluno-cliente. A gente não deseja esse mundo de fazer alianças com clientes, com pessoas que vêm comprar produtos de educação na Casa Tombada. O que a gente deseja é compartilhar os custos da sustentabilidade de uma experiência como essa. Então, eu acho que é legal dizer isso de uma maneira bastante clara, né? Que fique também testemunhado por todos nós, né? Porque eu acho que esse é um projeto que nasceu assim e, felizmente, depois de 5 anos, se constitui e se afirma desta forma distributiva, sem ninguém acumular capital. Isso talvez seja um antídoto importante para os tempos que vivemos. Então, eu queria deixar isso dito em voz alta, né? Ainda que a gente tenha ultrapassado aqui o tempo de uma live,
mas eu acho que era importante dizer isso com o coração da gente. Talvez a Letícia pudesse dizer isso, Cris pudesse dizer isso, mas eu acho que alguém que vamos dizer assim, de alguma forma inventou abrir a porta da Casa Tombada, eu achei que era importante dizer isso, né, para todo mundo. Muito bom. Importantíssimo. E as inscrições estão abertas, Gil? Estão abertas no site? Estão abertas até sexta-feira. Então, agora, sexta-feira, a gente encerra e começa a fazer as entrevistas, né? A gente vai fazer uma turma... não sabemos o número ainda, porque estamos recebendo as inscrições, né? Mas a gente não faz turmas grandes, né? São turmas que a gente consegue compreender, como eu falei para vocês, a gente sabe o nome de todo mundo que turma cursou, e a trajetória e a singularidade precisa ter esse lugar artesanal. Então é isso, as inscrições são pelo site da Casa Tombada, é a casatombada.com.br, então é fácil de encontrar. Lá tem clicar em narração de histórias do curso online, a pós-graduação, é um cartelete que está logo na entrada. E aí a pessoa clica e lá vão todas as informações do que a gente falou aqui, mas tem o programa, tem os professores, as professoras, e podem escrever também, a gente vai tirar as dúvidas. Somos um corpo bastante extenso, né, e coletivo, então acho que todo mundo tem propriedade para dizer quaisquer uma das coisas que vocês quiserem perguntar, então vai ser uma alegria poder também continuar essa prosa pós-lives. Então é isso, 18h21. Eu vou encerrar aqui, porque eu tenho esse poder de clicar e encerrar. Eu queria só, assim, para quem acompanhou a gente, né, porque isso vai ficar, né, no Facebook da casa, depois deve ir para o YouTube, e a gente pode compartilhar essa conversa, assim, que não é uma conversa, com certeza, só para esse momento, né, uma conversa para muitos ainda, para muito que virá. Agradecer a você, Cris. Agradecer a Cris. Obrigada, nossa. A Cris sabe fazer trem, hein? Até parece que ela é jornalista, né? Arauto, né? Uma coisa de arauto. Juntando as minhas Eu acho que ela deve ser jornalista, Cris. Vou descobrir isso aí. Vocês vão descobrir isso no outro lado, jornalista, né? E contadora de história, né? Então, eu estava pensando isso, né? Que eu também sou, né? Contadora de histórias e ouvidora de melhores. E leidora, gente, ledora. Escutem a Cris lendo livros em voz alta. De cair o queixo. Sonho. Elas param, elas esquecem da existência delas quando elas estão escutando a Cris ler livro. Para de ver. Lê mais aquele, lê mais aquele, lê mais aquele. E tem que ficar ouvindo isso de vocês dois, né? Então, é isso. Depois que a gente já se acarinhou bastante, eu vou encerrar, tá bom? Boa noite. Vocês dois fiquem aqui comigo, tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Beijo. Eu não consegui ver os nomes das pessoas, mas eu tenho certeza que são pessoas queridas e que são amigas. E Gregório, eu vi que você falou que Gregório estava aí, ali não estava aí. Então, Carol, muito amor. São pessoas, assim, que eu explodo de amor, assim. São pessoas muito queridas, muito importantes na constituição da gente. Então, Camila, querida. Camila. Dani Galante, todo mundo mandando beijo. Alicia, Alessandra Vicentinho, todo mundo. O Chico, enfim, o Chico lá. Chico representando Portugal, né? O Jake. Linda. Tchau, gente. Senão a gente não desliga. Tchau. Tchau, todo mundo. Tchau. Até amanhã, né? Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau.